Muito boa tarde. Começámos naturalmente por agradecer o convite da Secção Regional da Ordem dos Arquitetos. É com muito prazer que aqui estamos a participar nestas jornadas, quanto mais quando estas jornadas se realizam na cidade onde vivemos também. Para nós, sempre que apresentamos o nosso trabalho, sentimos sempre um pouco como uma exposição daquilo que nós fazemos, e o arquiteto às vezes faz, mas não gosta de se confrontar com esta exposição, mas temos de o fazer, naturalmente. E, mais do que apresentarmos a obra, vamos tentar apresentar aquilo que são os nossos raciocínios. Uma obra, um projeto tem uma série de decisões, tem uma série de indecisões também, e vamos tentar, dentro do possível, explicar aquilo que são os nossos processos. A nossa forma de trabalhar é um bocado também influenciada pela nossa formação. Nós somos arquitetos também, mas não só, somos engenheiros civis, e por isso estamos muitas vezes em disputa interior entre aquilo que é o raciocínio de projeto como arquiteto e aquilo que é o raciocínio de projeto como engenheiro. Então, nós não conseguimos ver a arquitetura como um objeto ou como um design de um objeto. Nós vemos a arquitetura como um corpo que trabalha, um corpo que tem substância, tem massa, tem matéria, e não como uma pele ou como uma fachada ou como qualquer coisa que vai cobrir aquilo que são as estruturas, os elementos que a constituem. Por isso, a nossa arquitetura é uma arquitetura que parte muito naturalmente da estrutura e da arquitetura, da tectónica, dos materiais, da expressão, etc., que são, no fundo, o nosso ponto onde fazemos aqui a negociação entre a arquitetura e a engenharia. Também, quando nós dizemos que um arquiteto, nós não nos sentimos como designers de objetos, nos sentimos como arquitetos que são atores nas cidades, são atores, no fundo, intervêm e transformam a cidade. Preocupa-nos também aquilo que são os contextos, e aquilo que são os contextos de forma a compreendê-los, tentar perceber dentro do possível daquilo que é o sítio e aquilo que poderá o projeto alterar ou não alterar nada. Portanto, esta negociação entre o nosso projeto e o lugar é também outro aspecto que constitui sempre um ponto de reflexão nos nossos projetos. Portanto, nós sentimos, no fundo, arquitetos como escultores de espaço e não como designers de objetos, onde os espaços são espaços com qualidades. Qualidades são qualidades daquilo que nós sentimos quando vivemos os espaços. A arquitetura, mais que ser vista, tem de ser vivida. Por isso, temos muitas vezes algumas dificuldades em exprimir exprimir no projeto aquilo que são estas reflexões, mas naturalmente são aspectos que nos preocupam. Nós vamos dividir um pouco a nossa apresentação. Nós somos dois, somos irmãos gêmeos, somos arquitetos e engenheiros, os dois também, trabalhamos em conjunto desde sempre. E vamos dividir um pouco a apresentação no sentido de eu apresentar a parte mais de decisão conceptual daquilo que é o sítio e o meu irmão mais naquilo que é tectónica da construção. Nós selecionamos uma série de obras, as obras são diversas, algumas são aqui em Braga, outras não são outros sítios. Temos aqui uma lista, são 6 obras que refletem um pouco a diversidade daquilo que é a nossa forma de pensar. E o estranho disto é que, se olharem para as diferentes obras, vão vê-las um pouco muito coerentes, como é que são obras feitas por os mesmos arquitetos que são, no fundo, tão diferentes. Aquilo que é a obra em si é diferente, mas aquilo que é o processo é coerente. Nós temos uma forma de pensar a arquitetura, de fazer a arquitetura, que se estrutura, poderíamos dizer, num método, não é um método, mas é uma metodologia. Isso sim, é onde nós trabalhamos e onde depois podem resultar objetos completamente diversos. A diversidade também tem a ver com aquilo que é a nossa intenção de intervenção no sítio. Depende, nós muitas vezes fazemos um edifício em betão, noutra altura fazemos um edifício em ferro, ou em vidro, ou em madeira. Tudo depende daquilo que são, no fundo, as nossas opções e as oportunidades do lugar. Portanto, não estamos muito presos àquilo que são as formas de construir ou a nossa ou a nossa linguagem arquitetónica. Nós podemos dizer que a nossa linguagem é um bocado diversa, mas a forma que a suporta não é. Estes exemplos que estão aqui são exemplos um pouco também que nos ajudam a exprimir aquilo que nós sentimos daquilo que é a negociação entre a arquitetura e a engenharia. São 4 desenhos feitos por Corbusier. Estes desenhos mostram, no fundo, 4 formas diferentes de negociar a arquitetura e a engenharia. O primeiro é um exemplo onde a forma estrutural vai ser influenciada um pouco pelo que é a arquitetura, ou seja, a localização dos meus elementos estruturais do meu corpo vai ser negociado com a forma arquitetónica. A segunda é um caso onde eu não consigo distinguir o que é a fronteira entre a arquitetura e a estrutura. A terceira é um caso
que é, no fundo, foi muito experimentada no moderno, onde as paredes e a estrutura passaram a ser independentes, no fundo, havendo uma independência, e resultou, no fundo, nas novas possibilidades estruturais. O betão passou a ser mais pequeno, mais elegante. No fundo, a limitação dos elementos estruturais passou a ser menores, os elementos eram mais pequenos, permitiam que os espaços passassem para lá do que a grelha estrutural, fazendo que o espaço se ampliassem, a estrutura não fosse um limite. Por isso, esta independência surgiu. E, por fim, temos o caso em que a forma arquitetónica é influenciada pela lógica matricial da estrutura. E nós temos aqui uns esquemas que, no fundo, refletem aqui um pouco a forma de pensar, que é, primeiro, é o caso em que a arquitetura é influenciada pela lógica estrutural, e outro caso em que a forma estrutural é influenciada pela arquitetura. E há casos que a gente não consegue distinguir. Nós dividimos isto em 4 temas, um bocado influenciado por aqueles desenhos do Corbusier, onde, no primeiro, a nossa decisão da localização das paredes vai ser influenciada pela lógica estrutural, a segunda, onde a estrutura vai ser influenciada pela forma arquitetónica, e o terceiro caso da estrutura e arquitetura independentes, e, por último, o caso onde nós não conseguimos distinguir. E, no nosso caso, nós encontramos oportunidades para utilizar estes diferentes, no fundo, conceitos da estrutura como corpo ou como elemento que suporta a nossa construção, tendo em conta diferentes tipos de edifícios. O primeiro edifício é um edifício aqui em Braga, que é o Projeto Homem, concluído em 2004. É um edifício que é um edifício para recuperação de toxicodependentes e a proposta de localização aliás, foi localizado no Monte Picoto, que é um local muito interessante da cidade de Braga, e que o primeiro impacto quando lá tivemos foi que pena construir aqui. Portanto, foi a primeira reação que tivemos foi que pena construir um sítio como este. Depois, nós temos de construir, naturalmente nós queremos fazer o projeto, vamos tentar ver de que forma é que nós podemos construir neste lugar. O Monte Picoto é uma pequena montanha, uma elevação no centro da cidade, rodeada por todos os lados, no fundo, é um espaço que continua verde muitos anos, ou vazio, e que tem, no fundo, uma relação com a cidade e com a paisagem distante muito intensa. Então, a nossa proposta, e outro aspecto também que nós consideramos importante neste projeto, no início das decisões deste projeto, foi, junto deste lugar, há uma escola primária muito pequena, que está pintada de amarelo, e a escola, sendo um objeto pequeníssimo, tanto pintado de amarelo, passou a ser um elemento extremamente expressivo na cidade. Ou seja, de qualquer lado a gente consegue ver a escola amarela. E nós achávamos que não era aquilo que queríamos fazer naquele lugar. Portanto, nós queríamos fazer um edifício que estivesse, mas que ao mesmo tempo, aparentemente, não tivesse, que desaparecesse. Por isso, nós tínhamos 2 hipóteses, que é o edifício transformar-se quase numa rocha, né, que surgia do chão, ou um edifício que fosse capaz de ficar independente do chão. E isso levou-nos a várias discussões da forma e optámos pelo segundo. Mas o segundo também, que é um edifício que aparentemente está naquele lugar, mas flutua no lugar, nós propositadamente demos uma matéria muito pesada, uma massa, que lhe conferisse um bloco também, a sensação de uma pedra. O outro aspecto que nós queríamos era, em termos de relação com a distância, com a cidade, e que de forma que ela se podia associar ao programa. É um edifício de recuperação de toxicodependentes, e esta ideia de tirar pessoas da cidade, tentar, dentro do possível, curá-las e devolvê-las à cidade era um aspecto que nos parecia interessante, e esta perspectiva de vermos a cidade de uma forma diferente, quando a gente sai da vida intensa das ruas da cidade e a afastamos e vemos uma cidade diferente, que é a cidade vista do ar, quase como a vista de um pássaro, em que nos distanciamos daqueles pequenos pormenores da nossa vida e vemos uma cidade diferente, era um aspecto que nos interessava e parecia-nos que podia ser bastante importante no programa. Por isso nós resolvemos fazer um edifício fechado nele próprio, organizado em volta de 2 claustros, 2 pátios. No fundo o edifício vai ser voltado para dentro, mas vai ter uma série de janelas e essas janelas vão ter relações de distância com a cidade. Também, essas relações com a distância fez com que o edifício tivesse uma série de subtrações, era um bloco com 2 pátios que foi subtraído, essas subtrações foram tendo em conta aquilo que eram os pontos que nós achámos importantes relacionar ao edifício, e por último, nós começando a fazer a forma e passando a ser muito diversa, nós precisamos que o
que o edifício tivesse alguma unidade. Por isso, nós, no fundo, fechamos o edifício com 2 tampas, que faziam quase como uma sanduíche, dando uma unidade àquilo que aparentemente era uma série de blocos diversos e diferentes. Temos aqui uma série de gráficos, no fundo, que representam aquilo que são as relações, a forma que fomos negociando a construção destes blocos e de que forma que fomos negociando com aquilo que eram elementos marcantes da distância, de que a cidade que estava distante. Também, estes blocos têm 2 pisos e a negociação, eu diria assim, com a paisagem distante, tendo em conta a cidade, as montanhas que envolvem, criava, no fundo, observações diagonais, não eram absolutamente horizontais, eram diagonais, que faziam que nós tivéssemos de subtrair volumes e objetos em diferentes pontos. A decisão do material também interessava-nos o betão, a opção foi do betão, porque o betão é um material que com o tempo ganha a sua patine, ganha vai escurecendo com o tempo, e também à distância é um elemento que não se vê, é quase como uma pedra que se vê à distância. E por isso também o nosso projeto foi, aos poucos, fazendo este entendimento do que é o nosso projeto à distância e o que é o nosso projeto perto. Então, nós, com este bloco de betão à distância, é um edifício que aparentemente desaparece, ou não está, pouco se vê, e quando nos aproximamos do edifício, aquele bloco, aparentemente encontramos uma série de desenho diverso e muito intenso. Portanto, é um desenho muito, diria assim, muito, se calhar, muitas vezes expressivo demasiado, apenas quando o vemos de perto, e inexpressivo quando vemos de longe. Muito boa tarde. Em relação à tectónica, aquilo que me cabe explicar, dando sequência àquilo que o André falou até agora, importava construir um edifício que ficava intermediado por 2 tampas e no seu interior com blocos colocados de uma forma aparentemente aleatória. Não era aleatória porque ia respeitando perspectivas visuais sobre a paisagem. De facto, quando nós pensamos, e é uma questão que muito se discute, quando construímos um edifício com caixas, o edifício estruturalmente deve ser uma caixa. Quando fazemos um edifício com pórtico, ele deve ser um pórtico. Fazer um edifício com uma caixa, mas construída com uma estrutura porticada, de alguma forma contraria. Então, o princípio seria constituir uma laje inferior, em laje maciça permanente, e pousar sobre essa laje inferior uma série de blocos de betão, todos eles estruturais. Portanto, não tem pilares, o bloco em si é por si autoportante e capaz de suportar a laje que lhe cai em cima. Na realidade, resulta numa planta, vemos ali os objetos e os blocos, todos eles feitos em betão, unidos com umas ligações frágeis. Os blocos são perfeitamente identificáveis e a tampa que o cobre. Na realidade, cada um daqueles blocos, neste caso um dos blocos, o D, é construído conceptualmente na parte estrutural com uma malha de elementos finitos e, na realidade, o edifício todo ele é estrutura. Portanto, não há nenhum elemento estrutural além do que as paredes que o compõem. E permite, utilizando este modelo de elementos finitos, conseguir obter, neste caso, o deslocamento de uma das direções. E repetia-se isso para todos os blocos, inclusive para a cobertura. Portanto, a cobertura seria também modelada no princípio de malha de elementos finitos, que seria pousada sobre uns apoios que esses blocos que estariam no inferior faziam, e na realidade criava uma deformada, que está no slide seguinte, que permitia perceber até que ponto é que o edifício era capaz de resolver os grandes vãos que tinha. Inicialmente nós prevíamos fazer o edifício só com estes blocos. Por uma questão de custo fomos obrigados a colocar pontualmente alguns pilares metálicos, evitando o pré-esforço e um custo acrescido e garantindo dessa forma o cabimento do projeto nos preços que nos tinham sido propostos. Pronto, e aqui uma deformada na direção Z em relação à estrutura da cobertura. Bom, o segundo exemplo é um exemplo que
totalmente oposto a este. Aqui o raciocínio foi diferente, nós tínhamos uma encomenda de fazer um lar de idosos para padres. O lar de idosos era, no fundo, partido de um módulo inicial, no fundo foi que nós resolvemos trabalhar e onde perdemos mais tempo no início, foi a definição da dimensão do módulo inicial. Isto porque nós íamos fazer 50 quartos iguais. E os 50 quartos iguais são, para nós, mudou-nos completamente a lógica de pensar o edifício e a forma de pensar o projeto. Começamos, se calhar, perdemos um mês só a pensar naquilo que era a dimensão do módulo e de que forma este módulo podia ser repetido e replicado. E até que chegámos a uma dimensão. E essa dimensão permitia esse módulo, esse segmento inicial, esse módulo que ia ser repetitivo, permitia-se adaptar aos diferentes tipos de programas. Ou, no caso, começou com um módulo que podia servir para um quarto, mas depois a repetição desse módulo podia servir para as dimensões de uma sala, etc. E depois, de que forma é que a gente pode passar ao desenho? Não é? De que forma é que a gente pode desenhar desta forma? Porque, enquanto o outro, nós tivemos, no fundo, palco para desenharmos muito desenho, para fazermos muito desenho, neste aqui, a forma de desenhar é diferente. É um desenho de repetições. Isto é quase como uma música, em que temos um objeto que vai sendo repetido com o tempo, e a forma de atuarmos neste objeto passa pelas ausências, não é? Como a música que é repetida sucessivamente, é que a gente, quando interrompe, é um momento de tensão. O momento de tensão deixa de ser o desenho extraordinário, passa para ser um momento de interrupção. E foi com esta lógica da repetição do módulo, da repetição dos elementos, e de repente nós interrompemos esse ritmo repetitivo, que criamos os elementos de exceção. E então o projeto cria 4 elementos de exceção. E dos 4 elementos de exceção que cria, tem sempre um elemento que marca. Um pode ser a capela, outro pode ser nada, mas é a paisagem no fundo que lá está, outro pode ser uma escada, e outro pode ser o único pilar em betão que o edifício tem. Todo edifício, sendo um edifício de repetição e modular, fez-nos pensar de que forma que íamos construí-lo. Naturalmente, fizemos com aquilo que é óbvio, que é a construção metálica, repetitiva e industrial. A fachada é feita com painéis de fachadas industriais de fábricas. Portanto, nós achamos que o edifício pode ser até alguma vez, podemos vê-lo com alguma sofisticação, mas não é verdade. Aquilo são painéis industriais fabris e que só fazia sentido fazermos desta forma porque era o edifício, partia desse pressuposto da repetição e do elemento industrial como forma de construção. Depois, tínhamos um sítio, e o sítio era uma propriedade da Arquidiocese, que era uma quinta enorme dentro da cidade. E aquilo criou-nos aquela sensação de que ficámos sem saber se aquilo era uma quinta para a cidade. E então achámos que o edifício deveria marcar uma fronteira clara entre aquilo que era a propriedade e aquilo que era a cidade. Então, o edifício passou a ser um muro. O edifício passou a ser o muro da propriedade. Neste slide que está aqui, nós vemos as construções que envolviam aquele grande quarteirão com a quinta no meio, e o nosso edifício, se olharem para as cores verdes, que ali estão, dos edifícios que rodeiam, completam um pouco aquilo que é o fecho do quarteirão, de forma a definir uma fronteira clara entre aquilo que é a propriedade e aquilo que é a cidade. Também, quando nós criamos esta fronteira entre o edifício e a cidade, temos que pensar naquilo que são os espaços que propomos para a cidade também. Então, nós achávamos que aqueles espaços que são circulares, são espaços abertos, e são espaços que no futuro, havendo mais edifícios também, vão ser, no fundo, passagens sucessivas naquilo que são as sequências urbanas dos espaços públicos. E então, nós propunhamos que houvessem uma continuidade de espaços que, entretanto, neste momento ainda não estão concluídos, mas quando tiver, no fundo, o edifício que falta a ser construído, fará-se todo o sentido. E eram padres, portanto, resolvemos fazer um claustro, fazemos um mosteiro, no fundo, como conceito. Então, o edifício envolve um claustro, o claustro principal. Naturalmente, esse claustro vai ter uma série de pilares que marcam, no fundo, a fronteira entre aquilo que são os serviços técnicos e o edifício. E o projeto é um projeto, naturalmente, que parte de uma malha, como disse, uma grelha que é repetitiva, sob a qual são subtraídos e dão definidos os claustros, em que nessa grelha é variada, no fundo, a distância, como fosse uma deformação das distâncias, criando momentos especiais, onde são subtraídos os 4 pontos-chave, onde são definidos os 4 elementos principais. Um é a capela, outro uma escada, outro é a vista e outro é um pilar em betão. Isto são os elementos estruturais, repetidos e aborrecidos. Não passa de um projeto. Para nós, arquitetos, que queremos desenhar tudo, é uma luta diária de tentar não desenhar nada, tentar controlar o projeto, de tentar fazer muito pouco.
e tentando respeitar aquilo que são as lógicas da gramática desta composição que aqui está, das repetições, percebendo aquilo que são os sentidos dos espaços e as interrupções e percebendo aquilo que são os elementos especiais que vão marcar. Outro aspecto, antes de chegarmos a esta parte da tectónica, tinha a ver com o edifício no lugar. O sítio era um sítio marcante, porque temos naquele lugar um seminário enorme, e o seminário enorme era um elemento que com o qual nós não queríamos confrontar. Queríamos aceitar que era um edifício que marcava, então o nosso edifício transformamos apenas no muro. E, no fundo, demos o palco, poderíamos dizer assim, ao edifício que lá estava. Continua a ser o elemento marcante do lugar. O segundo ponto que nós decidimos fazer é como é que é o muro, como é que vamos convencer o cliente que vamos fazer um edifício sem janelas. Não é? Que vamos fazer um edifício com 80 metros sem uma janela. Mas conseguimos, o cliente entendeu e fizemos o edifício por um dos lados sem nenhuma janela. O outro aspecto tinha a ver com o outro lado, no fundo, trabalhando com uma repetição, de que forma é que eu posso trabalhar, e a repetição na fachada transformou-se numa varanda repetida, sucessivamente, como é que eu consigo também transformar esta varanda num elemento que possa ser dinâmico. Então nós incluímos umas persianas. E estas persianas fazem, no fundo, a transformação do edifício todos os dias. E nós temos um edifício que é absolutamente aborrecido, monótono naquilo que é o conceito inicial do objeto, mas depois que se transforma à noite, quando nós temos aquela parede de 80 metros sem janelas, que é uma parede de tijolo de vidro, que à noite passa a ser iluminada, e o edifício à noite passa a ser expressivo, quando durante o dia ele está em silêncio, à noite passa a ser ativo, e na fachada virada para os jardins, temos as persianas das varandas, que faz com que o arquiteto não faça arquitetura e a fachada seja desenhada todos os dias pela vida das pessoas. E aceitamos, há dias que a fachada está mais interessante, há dias que a fachada está menos interessante, mas foi levar ao extremo aquilo que era a lógica da repetição e de usar aquilo que é o princípio básico da unidade da repetição e deixando um pouco a vida construir as fachadas e a expressão do edifício. Muito bem. Nesta regra que nos foi imposta pela ideia inicial, criamos uma floresta de pilares metálicos, com afastamentos diversos ao longo do seu comprimento, mas respeitando sempre a dimensão do quarto que aparece aí a laranja. Depois foi intermediado por lajes que foram criando os programas a vários níveis, sempre respeitando na sua dimensão e altura este vínculo, esta obrigação em relação à posição que os pilares têm desde a base. Esta repetição continua ao ponto de chegar à cota mais elevada, sempre respeitando o módulo. E, a partir do momento que estamos nesta posição, conseguimos entender que a medida, o módulo da dimensão do quarto, é respeitado na fachada que nós vemos com maior dimensão. E aí era o nosso objetivo, ultrapassar esta dificuldade da métrica imposta, no sentido de fazer um edifício com uma fachada única. Então lançamos a ideia de fazer este muro, um muro cortina, uma fachada cortina em tijolo de vidro, que na realidade tinha que obedecer mais uma vez à métrica dos pilares estruturais e tínhamos também que respeitar a própria capacidade do tijolo de vidro de aguentar deformações. E se nós temos uma parede com 80 metros de comprimento, o tijolo de vidro não se consegue fazer com uma parede de 80 metros continuamente, ele partia, portanto não havia a possibilidade de o fazer dessa forma. Então, mais uma vez, fizemos pequenos módulos de menor dimensão, cabendo só no espaçamento que os pilares têm e, na realidade, a fachada, que aparentemente é contínua, é o resultado somatório de pequenos módulos que se repetem, tanto em altura como em comprimento. Este é um terceiro projeto, é um centro social em Bruf, nos arredores de Famalicão. Eu não sei se é na Corunha, como é em Portugal, mas as nossas periferias são tão desconsideradas. Nós temos uma cidade composta por magníficos espaços urbanos, onde nós temos uma sucessão
diferentes tipos de ambiente urbano, desde jardins, praças, ruas, etc, etc, etc. E quando chegamos às periferias, temos uma estrada com casas. E é o que aconteceu ao longo dos últimos anos, que a cidade cresceu para a periferia, e quando cresceu para a periferia, pendurou-se na estrada. A estrada não foi entendida como estrada, foi transformada numa rua. E agora, o que nós temos é que é uma rua que não é estrada e é uma estrada que não é rua. Nós tentamos aproximar a habitação, o comércio daquela estrada. A estrada, que era uma estrada, passou a ter vida, mas nunca chegou a ter vida urbana, porque lhe faltam os espaços urbanos. Como estrada, também deixou de ser estrada, porque já não conseguimos circular 90 km/h e temos uma série de vidas que interferem com o normal conduzir entre Braga e Guimarães, por exemplo. Então a estrada foi transformada em rua, mas nunca chegou a ser rua. Então o nosso projeto começou por aí, a repensar aquilo que era o sentido de um equipamento, que isto era um centro social, num lugar como este, com uma paisagem magnífica, o sítio era lindíssimo, mas a vida, em termos de vida urbana, se nós queríamos ver aquilo como um lugar urbano, estava desqualificado. Então, começamos a olhar para a rua e ver de que forma é que um edifício nesta rua podia transformar requalificando a estrada, podia requalificar pensando que o próprio lote podia ser ele próprio uma extensão do espaço público. Então foi aí que nós intervimos. A nossa proposta é muito simples. É uma proposta onde nós achamos que uma das soluções neste tipo de situações é que todos os edifícios públicos ou equipamentos públicos possam eles próprios não ter aquele efeito de lote vedado e privado, mas que passe a ser um lote público e disponível de forma a equipar, não a estrada naturalmente, mas no interior do quarteirão ou interior do lote, ter um contributo com o entendimento no fundo urbano. Então, nós no nosso caso fizemos eu diria assim, uma praça, nem sei se é praça-pátio, e um jardim que pode ser público. E a nossa proposta é fazer com que o edifício seja a entrada, um pórtico de entrada para o jardim, em que este jardim não será um jardim do centro social, mas será um jardim da freguesia. Então, o edifício propõe-se com uma massa que é subtraída, porque nós queríamos esta sensação de atração, não é atração, mas de aspiração, diria assim, da vida da estrada para o interior. Portanto, esse efeito de tentar haver um prolongamento daquilo que é a rua para o interior do pátio para o jardim foi expresso no desenho do objeto, criando um percurso interno que está marcado a cinzento, uma parte exterior, uma parte com pátio e a outra que faz uma abertura, uma escadaria para o jardim. O edifício é uma massa subtraída em betão armado. E como massa que também foi pensada, no seu limite exterior é uma parede contínua de betão, que vai tendo algumas aberturas no sentido de respeitar o programa que temos no interior e vai tendo depois uma série de elementos estruturais que permitam compensar a rigidez que é obrigada a ter no cumprimento de algumas regulamentações, mas, por outro lado, garantir o interior com uma grande permeabilidade visual. A repetição das lajes e a cobertura. Este edifício estruturalmente é muito básico. Portanto, na realidade, é um invólucro praticamente fechado, com aberturas pontuais, aberto e virado para o interior. Este é um projeto que fizemos na Noruega, num concurso. Nós estamos ligados à Noruega, também somos docentes na Noruega e nunca tínhamos feito lá nada. E estrategicamente quisemos participar num concurso que sabíamos que íamos perder. Sabíamos que era perder porque havia uma série de condicionantes que nós não estávamos dispostos a aceitar. Uma das condicionantes é que a maior parte dos projetos, nos sítios como este, são projetos que são absolutamente, diria, tradicionais. Portanto, há uma cultura de tanta segurança, de tanta cautela e de tão respeito, que, no fundo, pelo que tenho visto nos últimos concursos, acaba por prejudicar um pouco até a liberdade de nos podermos exprimir como arquitetos. E acabamos por sempre fazer objetos muito
clássicos e muito previsíveis. E nós achamos que, mais que ganhar, íamos tentar fazer usar esta proposta, e concorreram, nem sei, mas 150, 200 arquitetos, que nem sei como é que aparecem tantos arquitetos para estes concursos, mas aparecem, e queríamos usar esta oportunidade quase como uma plataforma de comunicação, primeiro, de nos apresentarmos e nos fazermos conhecer na Noruega, mas, por outro lado, também de tentarmos exprimir aquilo que é a arquitetura como uma forma de reagir para um lugar. O lugar é este que aqui está, é um fiord, como todos os fiordes são notáveis, portanto, uma paisagem deslumbrante, com umas condições naturais lindíssimas, com uma série de acontecimentos naturais ou artificiais que o qualificavam de uma forma fantástica. Tinha umas casas cravadas na rocha que eram absolutamente notáveis, tinha umas cascatas naturais lindíssimas, tinha uma fábrica de alumínio no topo da montanha desativada com um carril de um comboio que ligava, um pequeno comboio, uma pequena carruagem que ligava ao topo ao transporte de matéria-prima, lindíssimo. Portanto, era uma paisagem também com relação com o mar muito interessante, e nós achámos que o edifício, mais que estar pousado no chão, devia ser um edifício que tivesse relação com aquilo que eram, no fundo, as várias oportunidades e, no fundo, o negociador entre aquilo que são os movimentos, as pessoas quando visitam aquele lugar. Também achávamos que era muito difícil desenhar um edifício assim. Como é que vamos desenhar um edifício que passa a ser pendurado, passa a ser um edifício no ar, e como edifício no ar, eu sempre que eu vejo o museu, a gente imagina sempre um percurso de entrada e saída que a gente sai no seja mesmo sítio, não é? Entra no lugar, damos a volta ao museu com um circuito circular, diria assim, e terminamos na mesma porta, só passando por uma loja. Portanto, isto de uma forma geral é os conceitos dos museus. E nós achámos que isto era um problema, porque se nós queremos um objeto linear, nós tínhamos um problema que nós não saímos no mesmo sítio. Por isso, o aproveitamento da cobertura como movimento de deslocação parecia-nos que era importante, que a gente consiga subir até ao topo, eu faço um deslocamento linear, mas no fim, quando eu aparentemente chego ao fim, não termina. Termina sim a visita ao museu no interior, mas começa sim também a visita àquilo que é as qualidades do sítio e as qualidades exteriores. Por isso, temos estes esquemas que são sucintos para explicar aquilo que são os princípios básicos do projeto. Os esquemas de circulação sempre a partir da base, que é o museu inicial, e quando nós propomos o museu no topo, o que é que acontece naquilo que são as novas dinâmicas das deslocações no lugar. Temos aqui uma série de imagens daquelas casas cravadas na rocha, sob a rocha, que são notáveis, são muito interessantes, e nós, como arquitetos, não tínhamos mais que fazer do que olhar e repetir. E isto é a secção do nosso projeto. Nós olhamos e repetimos. Fizemos aquilo que era a nossa rocha e os programas foram organizados da mesma forma no interior daquele corredor. O percurso no topo é um percurso que permite, então, fazer o tal percurso de continuidade. Eu, quando chego ao fim da linha, começo uma nova linha. Chego ao fim da linha interior e começo a linha exterior. Tem uma série de esquemas funcionais, térmicos, de luz, etc. E tem aqui o nosso esquema de organização do museu. Portanto, nós fomos, naturalmente, a única proposta que não fez um edifício pousado no chão e não fez um edifício com o telhado. E também foi um edifício que provocou discussão. Foi-nos atribuída uma menção honrosa, que já não foi nada mal, não é? Mas, pelo menos, serviu como oportunidade para discutir, fomos bastante entrevistados, portanto, serviu no fim para refletir um pouco aquilo que é a arquitetura hoje, de que forma é que nós podemos transformá-la, até que ponto nós podemos fazer coisas radicais, eu também não tenho certeza, mas de que forma é que nós podemos ser um pouco mais ativos na forma de fazer a arquitetura, que não seja sempre aquela forma de repetir as soluções seguras. Na realidade, a construção repete o princípio estrutural de uma ponte convencional. Temos uma série de pilares, o do meio um pilar oco que permite fazer as circulações verticais e mais alguns pilares construtivos, só se usam para a fase de construção. E os encontros no limite com a montanha. Sobre eles, coloca-se um tabuleiro de secção em caixão, que é lá que o programa acontece, e nesses tramos sobre os pilares é feito
com um sistema de construção de avanços sucessivos para ambos os lados, até a própria ponte se fechar. E nos limites, não repetindo esse processo, far-se-ia com uma construção utilizando um cimbre, portanto, um suporte da cofragem até ao solo, na zona dos encontros. Portanto, e na realidade, a estrutura fechava e concluía, e aqueles pilares que nós tínhamos ali intermédios voltavam a sair e ficava o objeto no seu impacto que nós pretendíamos final. Pronto, o edifício no lugar. O nosso projeto, a seguinte, é um projeto dos mais pequenos que nós fizemos e foi dos projetos que mais, no fundo, mais tempo nos, se calhar, consumiu. O cliente pediu-nos para fazer uma capela dentro de um seminário, uma capela privada para os seminaristas, e a capela hoje está no seminário, amanhã pode estar noutro sítio qualquer. Ou seja, ela está montada como qualquer coisa que é provisória, que um dia está ali, no outro dia pode estar na catedral, no outro dia pode estar numa praça. Então esta ideia do contexto, ser um contexto que não sabemos qual é, fez-nos refletir naquilo que é a forma, é que podemos fazer um objeto que seja capaz de estar em qualquer sítio. Depois, queríamos também que o objeto fosse informal, já que é uma capela privada, não é, que deixasse de ter aquele formalismo de organização de uma capela e que fosse quase como uma celebração no meio de uma floresta. Portanto, o edifício passou a ser um pouco meio floresta, meio clareira na floresta, meio casa, não é? E meio túmulo também, a forma pode ser vista dessa forma. Portanto, nós começamos aqui a deambular um pouco aquilo que seria a forma de construirmos esta capela. Mas queríamos também que fosse um aspecto íntimo. Portanto, ainda temos aqui a versão casa, no meio da floresta, que pode estar no meio da cidade, que pode estar dentro de outro edifício. Não sabemos qual é o contexto. E então a forma melhor de fazer é fazer a solução simples e de uma casa no exterior. É uma simples casa que pode estar adaptada para qualquer tipo de contexto. Depois, então, se vamos partir de uma peça que é um objeto, que é uma casa, nós trabalhamos com as subtrações também. O edifício por fora é um edifício que é absolutamente discreto, mas no interior é diverso e cria esta diversidade que uma floresta tem, que é imprevisível. E fomos escavando. Levou-nos a um problema que no fim do desenho ninguém o entendia. Não é? A única forma de construir esta capela foi fazer uma maquete real, que foi levada para a carpintaria, porque isto foi construída em madeira, que o carpinteiro desmontou peça por peça e que foi capaz de desenhar. Porque por mais desenhos que a gente tivesse, tínhamos desenhos em 3D, podíamos fazer cortes, etc., eram demasiado difíceis para serem transformados em construção. E então o edifício foi feito em maquete, os desenhos foram deitados fora e foi construído a partir da maquete. A capela, sendo subtraída, foi assente sobre uma biblioteca. Isto tinha a ver com uma série e a biblioteca não é uma biblioteca relacionada com a capela, portanto é uma biblioteca transversal, que foi uma questão que o cliente propôs, que fazia questão que a biblioteca ficasse suportada em cima dos livros. Foi também criando uma série de rasgos. Nós tínhamos, esta capela hoje está dentro de uma sala, a sala só tem 3 janelas e nós tínhamos com as 3 janelas fazer transportar a luz para o interior da capela. Então foram definidas uma série de lâminas horizontais que são condutores de luz. Peça escavada, um pequeno recanto para o sacrário, a organização da capela hoje dentro da sala que está, com uma forma perfeitamente clássica no exterior e uma forma interior bem mais dinâmica, diria assim. Muito bem. Em termos construtivos, como é uma capela ou uma construção, um edifício que se pretende montar e desmontar, achávamos que não devíamos utilizar nenhum elemento de ligação, um prego, um parafuso. Portanto, os encaixes, por si só, seriam suficientes. Se o material, neste caso a madeira, chega para o desafio que nós lançamos, por que colocar outro material?
Pronto, e então isto foi quase como um jogo em que tentamos utilizar sempre a mesma matéria, levando ao extremo a sua capacidade, tanto estrutural como de elemento tectónico da construção da fachada, como também como elemento arquitetónico na matéria em si. Sempre o mesmo elemento. Na realidade, a parede é a estrutura é a arquitetura, no fundo. O edifício constrói-se sobre um vigamento de madeira que pousamos um soalho de madeira também, da mesma madeira, mas pousado, não está pregado. E depois vamos colocando uma série de lâminas de madeira que vão estando unidas por bolachas. E porque não concluímos a forma completa da casa, tivemos que colocar uns elementos metálicos que de alguma forma completassem a forma estrutural. Estamos aqui a ver a maneira de conectar, na realidade temos a lâmina de baixo, fazemos os rejos para encaixar o contraplacado marítimo, que são aquelas bolachas de contraplacado marítimo, e volta a encostar outra lâmina de madeira. É um processo simples, não tem colas, é só uniões. E na realidade o sistema funciona como um arco de volta perfeita, uma construção autoportante, como é a nossa tradição românica aqui do norte peninsular. Este é o último projeto, vamos tentar cumprir o tempo. Este projeto foi construído, é uma incubadora de empresas, também, não viveiro, em galego e viveiro em Portugal nós chamamos de incubadora de empresas. É um projeto num parque tecnológico e é um projeto dividido entre a Câmara de Guimarães, a Universidade de Minho e a Associação Industrial. O primeiro impacto que tivemos quando fomos a este lugar foi de perfeita desilusão. Um sítio, que já tinha sido sítio, uma paisagem magnífica, com encosta, imagino com muros, com árvores, com ribeiros, foi atacada por um plano. Esse plano limpou aquilo que eram as qualidades do lugar e transformou aquele lugar num lugar igual aos outros. E um lugar igual aos outros sem, no fundo, identidade de lugar. E o projeto propunha, além de ter limpado a história, propunha uma malha de vias com pavilhões industriais e com espaços vazios entre os pavilhões, que podiam ser verdes, lindíssimos, não está construída ainda assim, portanto, é uma parte construída, imagino que poderia ser muito bonito, mas não deixava de ser, no fundo, um calar daquilo que tinha sido a riqueza e a transformação daquele lugar ao longo dos tempos. E então, a nossa preocupação é que o edifício fosse capaz de criar um lugar também, e que fosse capaz ele próprio de se assumir como uma peça importante no sítio, que tentasse recuperar aquilo que era um pouco a identidade perdida desse sítio. E previam um edifício com 2 pisos. E esses 2 pisos podiam ser pisos de 4,5 metros. E nós não precisávamos de 4,5 metros. Então começámos logo por ali a tentar onde é que vamos conseguir arranjar espaço para construir a mesma área, mas ganhando espaço para outro tipo de atividades que sejam mais públicas e menos programas virados para dentro. Porque se pressupunha naquele plano é que íamos ter uma série de edifícios autónomos, com vida interior e com pouco transpiração para o exterior e com, no fundo, o espaço exterior com pouco capaz de receber aquilo que são as transpirações dos edifícios. Por isso, nós conseguimos resolver criando um espaço, que é uma praça, diria assim, sobre os primeiros 2 pisos. Mas se enterrarmos um terceiro piso, e em vez de ter 2, passa a 3, ainda conseguimos cortar o edifício em fatias, ganhando mais espaço amplo. Então, nós, em vez de estarmos a desenhar um edifício, passamos a desenhar para nós uma praça. E a praça em que aqueles objetos que ali estavam, aqueles paralelepípedos, passavam a ser os candeeiros da praça. E também queríamos que o edifício não fosse capaz de ser uma fratura, uma interrupção, ou seja, eu conseguir passar pelo edifício de um lado para o outro era importante, porque aqueles edifícios, que naquela lógica que tinham o plano, que era uma lógica de edifícios paralelos, que iam funcionar quase como sucessivas barreiras que nós não conseguíamos ultrapassar, faziam-nos sempre depender daquilo que era a rua ou a estrada que lá estava.
Por isso, achámos que o nosso edifício também ele próprio devia permitir que fosse atravessado. E, no lugar, que é este sistema muito interessante do sistema viário, que aí está, e está a funcionar bem e resolve bem, mas acaba pouco por contribuir para aquilo que é a nossa lógica, o que o nosso entendimento que devia ser um espaço de vida urbana. Muito bem. Estruturalmente, pegando este princípio, o edifício é construído com um elemento ou um invólucro exterior em betão, contínuo, portanto, é como se fosse uma espiral de betão, uma mola de betão contínua, e por ela ser incapaz de suportar a carga total, aditada com uma estrutura metálica, funcionando como uma estrutura mista, betão e estrutura metálica, e aí, nesse elemento, suspendendo as caixas onde tínhamos o programa funcional. O edifício está levantado, está pendurado, libertando à cota zero uma praça disponível. E fecha. Pronto, e o edifício fica concluído. Muito obrigado.